Pessoal, o oitavo ano tá muito triste isso, ninguém entra, não sei. Enfim, a gente tem mais, acho que 4 aulas depois dessa. Talvez vou fazer, sei lá, uma a cada 15 dias, não sei, vou ver com o Glauro. O Glauro hoje não vai poder participar, tá? Porque na verdade hoje é ponto facultativo, que é como um feriado, só que era para ser na quarta-feira. E aí o prefeito resolveu mudar o ponto facultativo para sexta, muito em cima da hora. Aí o Glauro queria mudar as aulas para ontem, e eu só podia de manhã, então eu só mudei a sexto e sétimo. E aí eu vou dar aula hoje sozinha, tá bom? Coloca a sala de vocês aí no chat, por favor. Pedro, você tá aí ainda? Tô. Falei boa tarde, você não respondeu, só Ana. Desculpa. Imagina. Vocês tentaram fazer atividade de semana? Tem alguma dúvida? Não. Ai, Certo. Então, vou direto para a atividade, tá? É, antes na parte lá no texto que coloco antes de vocês acessarem a atividade mesmo, eu escrevi um pouco, né? Porque a atividade é do Trilhas. E ela começa assim, com um monte de texto que não necessariamente parece relacionar, né? À primeira vista, você lê ele, está falando de várias coisas diferentes. E o título é Não é Vitimismo, é Realidade. É um título também que fica meio solto, né? Então eu fiz uma introduçãozinha sobre isso, explicando o que eles estão falando de vitimismo, né? Então, os textos eles vão falar de várias situações, de vários casos aí de grupos oprimidos, né? De grupos que sofrem aí algum tipo de preconceito, de violência, de repressão e tal. E aí, de dificuldade, né? Que estão num ponto aí, são vistos de uma forma diminuída na sociedade e que tem mais dificuldade de aí acesso a a qualidade de vida, né? O emprego, a moradia e etc. E aí a gente vai dar uma lida, porque são todos textinhos pequenininhos e as perguntas têm a ver com os textinhos, então a gente vai ler junto, tá? Mas a ideia do título lá, o Não é Vitimismo, é Realidade, é pegar e mostrar para vocês, então, com esses textinhos pequenos, comprovar que essas populações, que são o quê? Os negros, aí na próxima atividade vai ver LGBT, imigrante, refugiado, tá bom? Que essas populações realmente sofrem essas violências e que isso tem um impacto real na vida dessas pessoas, tá? Então é realidade, né? Porque aí as pessoas falam, ah, vai defender, sei lá, as cotas. Boa tarde, Matheus Henrique. boa tarde. Vai defender as cotas, por exemplo, alguma coisa e fala, ai, é mimimi, ou os negros querem privilégio, não sei o quê. E aí a ideia é mostrar. Matheus, desliga o microfone quando a gente estiver falando, senão faz eco. Obrigada. O, a ideia é mostrar que não é, né, privilégio você querer políticas para corrigir o que existe de errado. Então, a ideia é mostrar que existe mesmo alguma coisa errada, existe uma dificuldade na vida dessas pessoas, e aí é necessário, então, políticas, ações para corrigir o que está de desigual, para tentar aproximar essas populações que sofrem essas violências aí em oportunidades das populações que são de fato privilegiadas, tá bom? Vou pôr a tela aqui para a gente ler junto. Certo. Então vamos ver os textinhos. Primeiro,
A Câmara analisa políticas públicas voltadas aos refugiados e imigrantes que buscam uma vida melhor em São Paulo. Gente, não sei se vocês lembram que refugiado e imigrante, que a gente viu há pouco tempo. A gente viu, né? Foi o 8º ano que a gente viu. Sim. Certo. Então, lembrando rapidinho, o imigrante, ele se muda, né? Buscando aí melhores condições, ou para ficar próximo do hospital para um tratamento, ou para ficar próximo da família. Ele se muda por diversos motivos. O refugiado, ele está fugindo de alguma coisa. O refugiado sai forçado de onde ele está, que também pode falar imigração forçada, porque ele está vendo um lugar que tem uma situação de guerra, ou que o governo é uma ditadura, e aí fere os direitos humanos, ou ele é de um grupo perseguido, ele é uma pessoa, sei lá, é uma lésbica num país que é proibido você ser LGBT, ou várias situações que ameaçam a vida dele, tá? Lembrando quem são essas pessoas. Apesar de São Paulo ser uma cidade de imigrantes, há pessoas que não veem com bons olhos os recém-chegados. Acabam lidando com ignorância, preconceito, desrespeito e até violência física. Alguém lembra o nome desse preconceito contra os imigrantes, contra quem vem de fora? Xenofobia. Isso, Ana. Xenofobia, tá? E aqui quando fala, apesar de São Paulo ser uma cidade de imigrantes, aquilo que a gente já viu também, né? Não só São Paulo, o Brasil inteiro, mas como São Paulo foi onde começou a industrialização e tal, a gente recebeu ainda mais imigrante, porque essas pessoas vinham para cá trabalhar, porque era o lugar onde tinha indústria no Brasil, né? Então via gente de fora do Brasil e via gente das outras regiões do Brasil para trabalhar aqui, que é onde tinha emprego. Então, ela foi construída por imigrantes, né? Então, a maioria das pessoas aqui vai descender de alguém até antes de pensar, né, de descender da época da colonização. Então, descende de africano que foi trazido para ser escravizado, ou descende de português. Vai descender antes disso de pessoas de outras regiões, porque São Paulo recebe muito imigrante de outras regiões do Brasil mesmo, né? Que vem para cá trabalhar. De acordo com a secretária-geral da União Social dos Imigrantes Haitianos, Roselaure Janti, os imigrantes e refugiados, mesmo com diplomas de curso superior, só conseguem emprego na faxina ou na construção civil. Segundo a haitiano, os recém-chegados são explorados principalmente por não falar português e não conhecer as leis trabalhistas. Estamos no século XXI, mas essas situações degradantes lembram o tempo da senzala, denunciou Janti, que vive no Brasil há 4 anos. Senzalas, espero que vocês lembrem, é o lugar nas fazendas, né, de açúcar e tal, na época da colonização, onde os escravos ficavam, né, onde eles dormiam, onde eles se alimentavam, onde eles estavam quando eles não estavam trabalhando, que era só basicamente quando eles dormiam e se alimentavam. Essa ideia de exploração do trabalho dos imigrantes de uma forma de explorar mesmo, né? Ela acontece muito até hoje e diferentes lugares e com diferentes origens dos imigrantes, ela é diferente, né? Mas você tem, no centro de São Paulo, você tem muito imigrante da América Latina, né? Boliviano, tal, trabalhando com costura em oficinas ilegais, né? Então você vai lá, você compra uma roupa que a Zara, que é conhecida aí pelo trabalho escravo, terceirizou uma oficina para fazer, e essa oficina usava trabalho escravo de imigrante. Você faz o quê? Você fala, vou te contratar. Aí você pega os documentos desse imigrante, você guarda com você, e aí o imigrante não tem como sair de lá, né? Ele não tem mais nem documento. E aí eles são escravizados, as mulheres ficam trabalham, sei lá, 16 horas por dia, só por alimentação, dormem na própria oficina, o que é trabalho escravo. E a patrão não devolve os documentos e a pessoa fica presa lá. E aí é mais fácil enganar um imigrante, porque a pessoa não domina a língua 100%, porque a pessoa às vezes está ilegal no país, enfim. Você tem várias facilidades aí, né, para você conseguir enganar as pessoas e explorar o trabalho delas. Além disso, você tem no campo muito imigrante trabalhando também de forma ilegal, e isso das pessoas chegarem, elas têm um diploma, mas principalmente refugiado, né? Ele chega correndo, não dá, o processo para você fazer o seu diploma de outro país, valer num país,
é super complicado, é super burocrático e é caro, né? Você tem que, a instituição tem que ser reconhecida, aí você vai mandar todo o seu histórico escolar, tudo para uma outra instituição validar, depois de traduzir aquilo de uma forma. É todo um processo. Então, muitas vezes imigrantes não fazem isso ou não conseguem essa validação, e os refugiados não têm nem tempo de fazer isso, né? Eles vêm fugindo, você não tem como fazer esse processo todo. Então, você chega aqui com um diploma, mas não consegue trabalhar na sua área. E também tem áreas que é complicado você fazer a validação por. Nossa, tô falando demais disso, né? Mas vou terminar essa frase. Tem áreas que é muito difícil fazer a validação. Por exemplo, em direito, uma pessoa é advogada em outro país. As leis são diferentes, né, de país para país. Então, você não pode validar um diploma. Você precisaria de um curso, pelo menos de um curso sobre o direito do Brasil aí e tal. Ou mesmo professora, né? Se eu sou professora aqui, mas eu vou para outro lugar, sei lá, vou para o Canadá. Eu não sei muito de geografia do Canadá. Então, aqui eu sei geografia do Canadá, o básico, sei mais geografia do Brasil. Aí eu chego lá com uma geografia do Brasil, que eles vão passar assim, em uma aula, e de geografia do Canadá não sei muito. Não sei também qual é o currículo de lá, né? O que se dá em cada ano tal. Enfim. Então, tá falando de dificuldade aí para trabalhar dos imigrantes refugiados. Aí o outro textinho, não permita que o racismo deixe a juventude negra para trás. No Brasil, 7 em cada 10 pessoas assassinadas são negras. Na faixa de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para a violência a cada 2 horas. Então, trazendo uns dados bem assustadores, né? A cada 10 pessoas assassinadas, 7 são negras, quer dizer que morre muito mais negro do que não negro no Brasil, né? Pensando no Brasil, tem uma população negra que está aí um pouquinho mais da metade, acho que está por aí 51, 52%, então seria 5 para 5 não negros, né? E aí tem outras populações, tem os brancos, os asiáticos, tal, os indígenas, e de toda essa diversidade, 7 a cada 10 que são assassinados são negros. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 12% para os não negros, entre os negros houve um aumento de 18,2%. Quer dizer, a gente teve uma queda na taxa de homicídio, quer dizer, estão matando menos, está tendo menos assassinatos entre quem não é negro. E entre quem é negro está matando mais, está aumentando. A gente está vendo os dados se separarem, né? Em vez de a gente ter, tá tendo uma queda na taxa de homicídio, que bom, não, tá tendo uma queda na taxa de homicídio só entre as populações não negras. E entre os negros a gente está aumentando a violência, aumentando os assassinatos. A letalidade das pessoas negras vem aumentando e isso exige políticas com foco na superação das desigualdades sociais. Se a gente tem uma diminuição dos assassinatos das pessoas não negras e a gente tem um aumento no assassinato das pessoas negras, adianta eu ter ações para diminuir o número de assassinatos? Não, né? Para algumas populações esse número já está diminuindo, alguma coisa está sendo feita, já está funcionando, só que para as populações negras está aumentando. Então a gente tem que pensar em políticas específicas. Aí quando fala, vamos fazer uma lei de violência doméstica contra a mulher, vamos fazer uma lei para os negros. E aí as pessoas falam, mas e o homem? Mas e o branco? Mas é isso, né? Você está se baseando nos dados para fazer essa lei. Se quem está sendo assassinado são os negros, a gente tem que entender por quê e pensar em políticas que resolvam essa questão. Por quê? Porque as pessoas brancas aí já está caindo o número de homicídios, tá bom? Tá tudo bem até aqui? Vocês não falam nada? Tudo bem, professora. Obrigada. Sistema ONU, Organização das Nações Unidas, tá? Espero que vocês leiam. Sistema ONU lamenta a morte do menino João Pedro e faz apelo pela vida da juventude negra. Não sei se vocês lembram, João Pedro aconteceu esse ano, né? O assassinato dele. A gente falou disso ou foi com outra sala, não sei. As agências do Sistema ONU se solidarizam com os familiares, amigas, amigos do estudante João Pedro Matos Pinto, de 14 anos, morto na última segunda-feira, dia 18 de maio de 2020, na comunidade do Complexo do Salgueiro, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Cada vida conta e a violência letal contra adolescentes e jovens não deve ser naturalizada, transformando-se em lamentável estatística.
tá? Foi um jovem negro aí que foi assassinado esse ano, que nem muitos outros que a gente ouve, que são assassinados aí pela polícia, as balas perdidas, principalmente nas comunidades, principalmente nas comunidades do Rio de Janeiro. ONU pede ações sérias dos Estados Unidos para acabar com a violência policial contra afrodescendentes. Mesma coisa, né? A violência policial contra negros, se acontece aqui, acontece nos Estados Unidos. A chefe de direitos humanos da ONU condenou na quinta-feira, 28 de maio de 2020, o assassinato do norte-americano George Floyd, de 46 anos, que estava sob a custódia policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Michelle Bachelet lembrou que o crime se soma à longa lista de assassinatos de afrodescendentes norte-americanos cometidos por policiais no país. Ela disse que as autoridades precisam tomar ações sérias para impedir tais assassinatos e garantir que a justiça seja feita quando ocorrerem. George Floyd era um homem negro que o policial ficou com o joelho aqui no pescoço por acho que 8, 9 minutos, o cara gritando, não conseguiu respirar, e ele morreu asfixiado porque o policial estava aqui com o joelho, com o peso do corpo no pescoço dele, né? E isso foi filmado e tal. E a princípio não aconteceu nada com esse policial, só depois teve todas aquelas manifestações nos Estados Unidos, que as pessoas tomaram as ruas vários dias seguidos, assim, por semanas, talvez meses, colocando fogo às coisas, derrubando estátua e tal, que aí prenderam o policial que matou George Floyd, e aí a discussão está acontecendo até agora, né? As pessoas ainda estão pedindo várias mudanças, porque a taxa de homicídio, de assassinato das pessoas por policiais, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é muito alta, e ela é sempre voltada às pessoas negras, tá? Estados Unidos precisam ouvir demandas de manifestantes para superar a história de racismo e violência, diz ONU. As fotos fazem referência à morte de 3 cidadãos negros vítima do preconceito racial nos Estados Unidos em 2020. Esse primeiro é o que a gente estava falando, tá? O George Floyd. Mas, infelizmente, o número de mortes continua a subir. Vocês viram, gente, um vídeo de um cara que em Alphaville, aqui em São Paulo, que tá um policial na casa dele, e aí ele começa a xingar o policial e tal. Viram? Não. Não. Acho que não. Gente, é bem curtinho e eu achei muito interessante. Ver se eu acho para mostrar para vocês. Porque a gente vê muito vídeo de policial fazendo batida e policial bate, né, nas pessoas, o policial atirando, histórias de bala perdida, histórias de tortura com morador de favela. A gente vê muito vídeo assim. A gente sabe como a polícia se comporta, né, nas favelas, e a gente já tem essa visão dessa postura da polícia, né? E aí Alphaville é um bairro rico, muito rico, aqui de São Paulo, na verdade aqui, né, da região metropolitana. Ele tá ali em Barueri, que é aqui perto da gente, tá? E é um lugar de gente muito rica. E aí, eu nem lembro a história direito, chamaram o policial pra lá por alguma coisa, sei lá, ai, tá fazendo barulho. Não me lembro o que aconteceu. E aí mostra como ele foi recebido aqui pelo morador. Eu acho que vocês não vão ouvir o áudio, vou tirar. Secretário de Segurança, vem pra cá e me ajuda. Porque esse bosta, esse corpo, filho da puta, tá achando que ele é o quê? Esse merda do caralho. Por favor, Marinho, vem aqui e me ajuda. Tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Não pisa na minha calçada. Não pisa na minha rua. Eu vou te chutar na cara, filho da puta. Eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo, seu merda. Marinho, vem pra cá agora. Traz o segurança pública, traz o secretário que você tem que trazer. E leva esse filho da puta pra casa do caralho. Vem aqui agora, por favor. Por favor, eu tô te pedindo. Tá? Eu tô te pedindo. Esse prêmio de merda do caralho. Traz o fulano, traz a puta que pariu. Mas é que tem que trazer. Mas tira esse lixo da minha casa. Eu quero você pra puta que pariu, meu. Vai pra puta que pariu. Eu não vou gritar você, eu tenho 50 caras pra gritar você. Eu não sou mesmo. Sabe por quê? Porque você é um bosta, você é um merda,
inglês. Eu ganho 305 por mês, eu quero que se foda. Seu lixo do caralho. A gente não lembrava que tinha tanto palavrão assim. Vídeo interessante pra gente. Professora, eu já tinha visto, só não lembrava. Esse cara é louco. Esse cara é louco, ele acha que ele tem direito de fazer o que ele quiser. Por quê? Porque na prática ele tem, né? Ele faz, você vê, imagina, se vocês falarem assim com o policial, vocês estão mortos nos primeiros 5 segundos, tá? Nunca façam isso. Ele fala assim exatamente porque ele tá em Alphaville, ele ganha 300 mil reais por mês, ele tá mandando chamar o secretário de segurança, ele tem contato, né? Gente rica aí, tem aí contato com gente que tem poder, com advogado, com um político. E o policial sabe que se ele fizer a mesma coisa que ele faz nas favelas em Alphaville, com alguém assim, ele que ferra, né? Ele que perde o emprego no mínimo, tá? Mas mesmo assim, ele tendo tudo isso, mas mesmo assim ele não pode fazer isso. É claro que ele não pode, eticamente, mas na prática não aconteceu nada com ele, né? Porque essas pessoas têm um sistema todo aí que protege elas, né? Porque elas são brancas e ricas e poderosas e bem relacionadas, bem mal relacionadas, mas bem relacionadas no que esse sistema valoriza, né? Que é aí dinheiro e poder. Tá? Então a gente vê a polícia agir da forma que ela age, aí as pessoas falam, não, mas a polícia tá certa, ela estava sendo ameaçada, o cara desrespeitou o policial. Isso é desrespeitar um policial, né? Isso é alguém desrespeitar não só o policial, mas desrespeitar uma pessoa de uma forma muito violenta, né? Se alguém fala assim comigo, eu não sei como é que você responde. E o policial tá lá quieto, e o policial é diminuído em todo sentido, porque ele é pobre, porque ele ganha pouco, você nem pisa na minha calçada, você é tão menor que eu que você não pode nem pisar no chão da minha calçada. Então é um nível de humilhação, de agressão enorme. E não acontece nada, nem do policial na hora, nem depois, né? Porque as pessoas têm aí uma rede de proteção porque ela é rica. E aí, quando você não é rico e você é negro, e você é uma favela, a polícia vai te bater antes de você fazer qualquer coisa. E se você não falar sim, senhor, se você falar sim, por exemplo, o policial te pergunta, você tá indo pro trabalho? Você fala sim, já te bate de novo, né? Não falou sim, senhor. Então, você tem um tratamento completamente diferente, tá? E tá ligado à questão social, né, de classe social da pessoa ser rica, e tá ligada à raça também, né? Aí aqui tem um mapa do Brasil mostrando a taxa de homicídios, né, que foi o que falou aqui nesse segundo textinho. A taxa de homicídio é medida a cada 100 mil habitantes, quer dizer, quantas pessoas a cada 100 mil são assassinadas? E aí aqui está entre jovens negros, em cada região do país. Aqui na nossa região, a cada 100 mil jovens negros, 53 são assassinados, tá? E aqui no Nordeste, a cada 100 mil jovens negros, 87 são assassinados. E aí a gente vai ver a taxa para jovens brancos. A cada 100 mil jovens brancos, aqui na nossa região, 23 são assassinados. No Nordeste, a cada 100 mil jovens brancos, 17 são assassinados, para a gente ver a diferença, né? Que é enorme. Aí aqui tem um gráfico também, tudo muito solto, gente. Por isso que eu estou falando mais hoje do material, porque solta os materiais que não tem ligação com o outro direto, né? Venezuelanos e haitianos lideram as matrículas novas na rede municipal de ensino. A rede municipal de ensino é a nossa, tá? A rede municipal aqui da cidade de São Paulo, CEI, EMEI, EMF, e as MF que tem ensino médio também. Então, aqui esse gráfico vai estar mostrando entre todas as pessoas que foram matriculadas em 2019 e que não são brasileiras, de onde elas vêm. Ó, mais da metade aqui, esse azul, vem da Bolívia. Então, a maioria dos alunos que a gente recebeu nas escolas municipais, que não são brasileiros, são da Bolívia. Aqui em segundo, com, sei lá, um quinto, mais ou menos, acho, das matrículas, Haiti. E aí, seguindo, Angola, Paraguai, Venezuela, Peru, Argentina, Japão, Colômbia. Tá mostrando aí a maioria das pessoas que a gente recebeu. A gente recebe bastante imigrante boliviano, então a gente vai receber bastante aluno boliviano, né? Porque os imigrantes vêm com as suas famílias, as crianças vão precisar estudar, vão entrar na escola.
O Haiti, a gente viu já, né, quando a gente estava falando desse tema, que a gente recebe bastante imigrante haitiano, né, com um visto especial, um visto humanitário especial, que eles não são considerados refugiados, mas eles têm algumas políticas especiais considerando o que motivou a saída desses haitianos, que lembrando que aí, apesar, além de ser um país já pobre, com problemas, teve o terremoto em 2010 que destruiu grande parte aí do país e as pessoas e dificulta, né, que as pessoas tenham como reconstruir sua vida lá, né? Então a gente recebe muito haitiano nesse visto, tá bom? Aí aqui é uma sugestão para vocês lerem, eu nem vou falar se é boa ou ruim, porque sinceramente eu não li. E a gente vai ver as questões. Tudo bem com os textos, o gráfico, o vídeo que eu mandei? Alguém quer comentar alguma coisa? Não, tudo bem. Tudo certo. Certo. Quem saiu? A Vitória tá aí, Matheus voltou. Gente, então as questões. O Brasil faz parte da ONU, Organização das Nações Unidas, e assinou acordos internacionais que são discutidos pelos países membros. Na sua opinião, como o país pode reconhecer esses acordos? E o que os governantes e a sociedade brasileira podem fazer para diminuir essa forma desigual de tratamento? É isso, né? A atividade traz vários textos e aí faz uma pergunta sobre uma coisa que ela não falou. Mas a ONU tem diversos acordos, né, para várias coisas. Acordo que a gente vai diminuir a emissão de carbono por causa do clima. Acordo que a gente vai aumentar a participação, a presença de meninas nas escolas, em países que meninas não vão à escola. E aí os países assinam, então até 2025 a gente vai conseguir fazer isso aqui. A ONU faz isso, tá bom? Aí uma das últimas coisas que a ONU fez nessa questão aí racial é a década internacional de afrodescendentes, que seria de 2015 a 2024. E aí, dentro desse acordo, os principais objetivos são promover o respeito, proteção e cumprimento de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, das pessoas afrodescendentes, como reconhecido na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou seja, garantir, né, que os direitos humanos sejam, de fato, garantidos para as pessoas negras. Promover um maior conhecimento e respeito pelo patrimônio diversificado, a cultura e a contribuição de afrodescendentes para o desenvolvimento das sociedades. Então, por exemplo, a Lei 10.639, acho que é essa, que é aquela que manda a gente tratar na escola sobre a história, a cultura negra e indígena. Na época que eu ia à escola, a gente não aprendia, que nem vocês aprendem um pouco mais hoje, nada. A história negra começava com a escravidão, né? Você tem um olhar para o negro que a história dele começa ali, quando ele começou a ser capturado e trazido aqui para ser escravizado. A gente não conhecia, né, nada sobre a resistência de fato dessas pessoas e o anterior, né, que como elas se organizavam antes dos europeus irem lá e destruir tudo, né, como elas viviam, como eram as sociedades, o que elas produziam, o que a gente tem na nossa cultura que foi criado na África, tal. É a mesma coisa sobre os indígenas, tá? Dentro da lei, mas aqui a gente está falando sobre a décadas de afrodescendentes. Adotar e reforçar os quadros jurídicos nacionais, regionais e internacionais de acordo com a Declaração e Programa de Ação de Durban e a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, bem como assegurar sua plena e efetiva implementação. Então, são alguns objetivos bem gerais, e aí é feita toda uma discussão de como alcançar isso, né? Que ações podem ser feitas, em que âmbitos da sociedade, vai ser o quê? Vai ser na escola? Vai ser no sistema de justiça, né? Vai ser a nossa legislação, vai ser campanhas, tudo que você pode fazer para tentar alcançar isso, que a ideia seria basicamente promover uma maior igualdade. Então, pensando que o Brasil faz parte desse acordo, de vários outros, o que vocês acham que ele pode fazer? Se vocês não conseguirem, não tiverem nenhuma ideia, vai ler sobre, tá bom? Mas ajudar para vocês pensarem aí, vocês mesmos,
vocês mesmos pensando o que pode ser feito. E aí, pode ser feito o que pode ser feito por nós, pela população, o que pode ser feito pelo governo, o que pode ser feito pela televisão, pela iniciativa privada, pelas empresas. Recentemente também a Magazine Luiza, uma loja, né, lançou um programa de estágio, de trainee, só para pessoas negras, para contratar jovens, e aí falou que as vagas seriam todas para pessoas negras. E aí teve uma resposta muito grande, assim, né, aquele político, o Fernando Holliday e tal, um monte de gente falando que isso era racismo também, porque você está tirando a oportunidade do branco, como é que você coloca a raça para contratar alguém e tal. E aí foi para a justiça, e a justiça aceitou que a forma aí que a Magazine Luiza decidiu das vagas era ok, porque era reparação histórica. Reparação histórica, que nem as cotas, a ideia é a gente reconhece que historicamente essa população foi prejudicada, então a gente faz essas políticas para reparar os prejuízos aí historicamente criados para essas populações. Então foi aceito, o processo aconteceu, deve ter acontecido, deve estar acontecendo, sei lá, e vai contratar apenas pessoas negras. Vocês podem ser a favor disso, vocês podem ser contra isso, mas é um exemplo de como a iniciativa privada poderia, uma ação que a iniciativa privada fez. Então, vocês podem pensar de várias formas aí, governo, sociedade, vários atores, como eles podem atuar, né? O que eles podem propor para diminuir, tá bom? Nessa questão. A segunda, o texto destaca que na faixa de 15 a 29 anos, são 5 vidas perdidas para violência a cada 2 horas. De 2005 a 2015, enquanto a taxa de homicídios por 100 mil habitantes teve queda de 12% para os não negros, entre os negros houve aumento de 18%. Na sua opinião, por que isso ocorre? Como você, estudante da cidade de São Paulo, pode ajudar a reduzir essas mortes no seu território? Então, são duas perguntas, né? Por que isso ocorre? Então, tudo que a gente está discutindo aqui das questões históricas, né, e o que é o racismo institucional e tudo mais, para explicar como isso ocorre. E como você aí é você mesma, Ana Vitória, Isadora, Pedro, Matheus, como você pode ajudar a reduzir essas mortes no seu território? O que cada um de nós pode fazer, né? No caso, vocês, estudantes da cidade de São Paulo, não sei se isso vai entrar dentro do que você imagina, né? Seria alguma atuação, talvez, dentro da escola, mas não precisa ser. O que você pode fazer no seu bairro, na sua família, sei lá, você tem um canal na internet. O que você pode fazer, tá bom? Como é que você pode contribuir para diminuir aí esse racismo e tudo que causa esse número de mortes de jovens negros muito alto, tá bom? Câmara analisa políticas públicas voltadas aos refugiados e imigrantes que buscam uma vida melhor em São Paulo. Você conhece algum imigrante no seu território? Gente, vocês conhecem, né? A gente tem imigrante, inclusive, na escola. Então, quem disser que não vai estar errado, tá? Vocês conhecem, pode ser conheçam outros fora da escola. Não dá para avisar antes, não. Vocês são muito folgados. Qual a sua opinião? Desculpa, estou comentando aqui o mensagem do Pedro. Nem sei que Pedro é esse, mas é folgado. Lili. Qual a sua opinião e proposta em relação ao acolhimento das e dos migrantes do seu território? Então, a gente já conversou bastante sobre isso antes, né? Imigrante refugiado. E a gente tem o textinho lá do começo da atividade. Então, a gente sabe que eles têm várias dificuldades, né? Dificuldade com a língua, para encontrar moradia, dificuldade para trabalhar. Como é que pode ser feito esse acolhimento para diminuir, né, essa dificuldade, para acolher, de fato, essas pessoas quando elas chegam no Brasil ou em São Paulo, tá bom? E aí, então, acho que é menos sobre vocês, né, mais sobre o governo, né, como é que o governo pode acolher, então, imigrantes e refugiados. Todas as atividades são muito nessa questão de pensar em propostas. O que é muito interessante para vocês, né, pensarem mesmo, ser uma coisa menos de copiar e colar de texto, que é muito chata, não aguento mais,
vocês pensarem, vocês criarem, né, esse costume de ter uma visão crítica, né? Olha, tem um problema, como é que ele pode ser resolvido? E pensar em propostas. Isso é bom para vocês formarem aí enquanto cidadão, enquanto pessoa mesmo, mas também é importante para quando vocês, ano que vem, quiserem passar no METEC, no Micael, em vestibulinho, ou no futuro, em outras coisas, né? Vocês precisam ter isso. Isso é o que é pedido de vocês. A habilidade de matemática e de leitura e escrita, óbvio, é muito básico, vocês têm que ter isso. Conhecimento de mundo, né? Conhecimento histórico, geográfico, tudo. Conteúdo. E isso você espera que todo mundo tenha. Agora, o que vai ser valorizado aí para o mercado de trabalho, para vocês conseguirem passar em vestibulinho, vestibular e tal, vai ser esse olhar crítico, tá? Não adianta vocês terem as capacidades de ler e fazer conta e tal, se vocês não conseguem ter um olhar crítico que é desenvolvido assim, sabe? Pensando, você tem um problema, como é que eu posso resolver, né? Olhando para aquele problema, tentando entender quais são as razões dele, quem é responsável, o que pode ser feito, pensando assim, tá bom? Já está na hora da minha aula com o nono. Apesar de São Paulo ser uma cidade de imigrantes, há pessoas que não veem com bons olhos os recém-chegados. O trecho retirado do texto serve para pensarmos. Observe o gráfico e verifique as nacionalidades com mais alunos matriculados na Rede Municipal de Educação de São Paulo em 2019. Descreva pelo menos 3 ações que você desenvolveria ou já desenvolveu na sua escola para que novos colegas fossem bem acolhidos. Então tá. Pensar em 3 ações na escola para a gente receber os alunos imigrantes e refugiados, tá? Então, aí, receber no nosso país ou na nossa cidade, e aí quem vai fazer é o governo. Agora, a escola, o que a escola pode fazer? O que a escola poderia fazer para receber? A gente está com os alunos haitianos, tem aluno boliviano, como é que a gente pode receber isso? O que a gente podia fazer na escola? Eu vou dar um exemplo que vocês não podem usar, né? Num curso que eu fiz sobre imigrante refugiado na educação, uma imigrante que falou com a gente falou que uma coisa legal seria colocar placas bilíngues, assim, por exemplo, banheiro na sala de aula, para a pessoa se sentir acolhida, não que ela não saiba ler em português banheiro ainda, né? Provavelmente elas sabem, depende aí de quanto tempo ela chegou no Brasil. Mas você cria a curiosidade dos outros alunos, né? Eles falam, o que é isso? Aí a pessoa pode falar sobre a cultura dela, sobre a língua dela, e ela se sente acolhida, né? Como se a gente não estivesse informando apenas os alunos brasileiros das coisas, a gente está informando todos os alunos. Então, a gente colocar algumas placas, alguns avisos nas línguas de todos os alunos da escola, foi uma sugestão. E aí, agora vocês têm que pensar em outras 3, para a gente acolher esses alunos. E aí, na última, na sua escola, quais imigrantes são maioria? Quais contribuições trouxeram? Língua, estilo de vida, culinária, cultura, etc. Se não houver imigrantes, escolha um dos que aparecem no gráfico e imagine quais contribuições positivas poderiam trazer para você. Tem imigrantes, né? Não sei se vocês necessariamente conhecem, não sei se tem no 8º ano. Então, caso vocês não conheçam nenhum, aí vocês escolhem um desses grupos do gráfico, tá? É boliviano. Boliviano é o que mais veio, então tá. E aí vai lá e coloca o que os bolivianos podiam trazer de contribuição positiva. E a gente podia aprender um pouco de espanhol enfim, aí vocês precisarem, vocês pesquisam sobre a cultura boliviana ou do grupo que vocês escolherem para pensar o que poderia ser interessante desse intercâmbio cultural, né, para vocês e para eles, essa troca de cultura, o que ia trazer para vocês, tá bom? Ou o que traz, se vocês já têm essa troca aí com os imigrantes da escola, tá bom? Tá bom. Eu tô atrasada, gente, pro 9º ano, eu espero que tenha ficado claro, mas se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar depois, tá bom? Tudo bem. Bom trabalho, bom fim de semana. Beijo. Tchau. Tchau, Tchau, professora. Tchau.